Bom, boa noite, amigos. É um prazer tê-los em mais uma edição do Fronteira. Hoje vai ser uma edição diferente. A gente vai falar sobre os temas corriqueiros, né, que são os temas vinculados a investimento, economia. É claro que política está no meio dessa história. Temos eleições pela frente, preocupação dos investidores com o futuro, os rumos da política brasileira. A gente sabe que o Brasil não é uma ilha, então a gente depende também do funcionamento do resto do mundo, até para aproveitar as boas oportunidades que eventualmente aparecem. Então, hoje a gente trouxe uma pessoa que já falou para a gente mais de uma vez e que sempre foi muito rico, não só por conta da abordagem específica das pesquisas eleitorais, já que ele toca esse processo dentro da XP, mas assim, o Victor é um cara que tem mestrado em economia, é um cara que cuida também de parte da área macro da XP, então é investidor também, então fala como investidor, né? Então traz uma visão bem rica para todos nós sobre esse imbróglio que a gente vai enfrentar ou está enfrentando aqui pela frente, né? Então eu vou passar para Lucas fazer a apresentação rápida da RGC e depois pedir que você se apresente para eu começar com o primeiro pinga-fogo aí, né, desse nosso bate-papo. Vamos lá, Lucas, com você. Boa noite a todos, obrigado pela presença, obrigado também, Vitor, por estar mais uma vez conosco nesse bate-papo sempre interessante. A RGC está aqui com seu programa Fronteira do Investimento. Nós já temos aí mais de 15 anos, como na verdade completando 15 anos esse ano de existência, ajudando os investidores, estando próximo de vocês nesse dia a dia e na construção do patrimônio, tanto na construção quanto na manutenção de patrimônio. Realizar o Fronteiras, trabalhar e desenvolver conhecimento também é nosso objetivo, é isso que a gente se propõe, que a gente acredita que quanto mais preparados os investidores tiverem, mais chance de sucesso no desenvolvimento do patrimônio eles vão ter. Então, pessoal, mais uma vez agradeço e apresento aí, passo a palavra para Vitor, para que ele se apresente e a gente comece nosso bate-papo. Obrigado. Obrigado, Lucas. Ricardo, é um prazer estar aqui de novo. Espero contribuir aí com os debates à altura. Bom, eu sou, como o Ricardo falou, sou economista de graduação, mestrado. Eu fiz todas as matérias de doutorado de ciência política, mas não fiz a tese ainda, então não sou doutor. Mas eu estudo ali um pouco, estudei bastante ciência política também. E eu estou no mercado financeiro desde que eu era estagiário, há mais tempo do que eu gostaria de admitir. Então, deve ter aí foi 2007, 2008, então faz tempo. Sempre em departamentos econômicos, já tive no tesouraria de banco estrangeiro, já tive trabalhando em fundo de investimento. E vim para a XP em 2017 fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vim para o time de análise política, originalmente, e eu toco aqui toda a parte quantitativa do time de análise política, ou seja, tudo que tem número ligado com política, eu olho, e o que não tem a gente tenta criar para olhar com número também. Então, um approach um pouco mais parecido como é feito nos Estados Unidos, na Europa, tem um pouco mais de olhar de ciência política, análise política com dados, então um pouco aqui do meu foco no dia a dia. De lá para cá, nos últimos 2 anos, eu assumi uma área aqui na XP, então eu tenho meio que 2 chapéus. De contato com os clientes institucionais na parte de economia e macro estratégia. Então, eu olho bastante aqui, especialmente renda fixa e moedas. Olho menos bolsa em detalhe, mas se a gente quiser falar um pouquinho, eu uso muito como base o time do Ferreira aqui, que faz um ótimo trabalho também com a parte de bolsa. Mas a gente pode falar um pouquinho, mas eu olho muito mais de perto renda fixa e moedas. Então, a gente pode colocar um pouquinho na mesa também. E para hoje, acho que antes da primeira pergunta do Ricardo, assim, eu me preparei aqui para trazer para vocês um pouco do cenário que a gente está vendo de eleição para esse ano e como é que a gente transforma isso em preço de ativo, né? Porque ninguém está aqui para fazer análise política porque gosta, a gente até gosta bastante, mas a gente está aqui para ajudar os investidores, desde o institucional, as empresas que têm investimentos com a XP, as pessoas físicas que têm investimentos com a XP, a tomar sua melhor decisão de investimento durante o período eleitoral. E enfim, depois do período eleitoral também, porque a gente acompanha todo o processo lá de congresso, o que passa, o que não passa e como isso afeta o investimento de todo mundo. Então, um pouco, a gente está aqui com esse objetivo, tá? De melhorar o investimento de todos. Mas, Ricardo e Lucas, obrigado, é um prazer estar aqui de novo. Vamos lá, então. Deixa eu começar com a primeira pergunta do Pinga Fogo, que é o seguinte. Ontem a gente viu um mercado feliz, né?
e hoje a gente viu um mercado ruim, né? De uma forma geral, de um muito mau humor, né? Se você puder dizer rapidamente para o pessoal o que aconteceu e o que isso, e como é que a gente olha isso daqui para frente, que além do cenário político local, a gente tem que se preocupar também com essas influências de lá de fora, né? Então, primeiro nessa leitura, né? E assim, só a gente falou que falar de vinhos, né? Para você, Vitor, o que aconteceu hoje deixa o mercado assim, o mercado está apimentado, está salgado, está ácido, tá? Ou é ressaca mesmo, né? Como é que é? Para eu ver que vinho harmoniza aqui com essa situação. Conta aí para a gente. Perfeito, Ricardo, obrigado. Bom, o mercado de hoje, basicamente a gente aqui no Brasil operou com duas informações novas. Uma foi a decisão do Banco Central de ontem, que aumentou a taxa de juros de 1 ponto percentual, prometeu aí pelo menos um novo aumento, mas não em 1 ponto percentual, eles prometeram que vão desacelerar. A gente aqui na área macro da XP tem um pouco de dúvida, inclusive, se eles vão conseguir desacelerar ou não. Tá? Então, a gente tem mais um ponto de alta, aí pode ser que eles entreguem tudo na próxima reunião de junho, que eles separem ali metade, 50 pontos em junho, 50 em agosto, a gente acredita que vão ter que mais um pouco. Essa é uma das notícias relevantes de ontem para hoje, né? Que então, uma parte dessa abertura, estou olhando aqui para a esquerda, que é onde fica a minha Bloomberg, tá? Uma parte dessa abertura da curva do DI, né? Quando a gente fala abertura da curva, é quando o juros sobe, né? Então, aquela taxa que o Tesouro paga para o investidor sobe, né? Uma parte disso é um ajuste a essa decisão do Banco Central, que foi mais dura do que os investidores estavam achando ontem, e a gente faz sondagens aqui com os investidores para ver o que as pessoas estavam esperando, o que saiu, se foi mais duro, mais fraco. As pessoas acharam um pouco mais dura essa decisão, então a parte, especialmente dos juros, foi um pouco da decisão do Banco Central, mas grande parte da dinâmica hoje foi externa. A gente teve lá a taxa de juros dos Estados Unidos, hoje subiu 10 basis, né? Subiu 10 basis points de 10 anos. A gente voltou a cruzar 3% de juros na taxa de 10 anos. Ontem teve decisão do Banco Central nos Estados Unidos. A decisão e depois a fala do presidente do Banco Central foram lidas até como um pouco mais tranquilas, mas hoje teve o Banco Central inglês, o Banco Central inglês falou duro, amanhã tem dado de desemprego nos Estados Unidos, que é o dado mais importante que é divulgado no mundo, e o mercado não aguentou e voltou a tomar juros, né? Voltou a achar que o Banco Central vai ter que dar mais juros lá fora para conseguir segurar essa inflação global. Então, como o Ricardo falou, o cenário é bastante complexo. A gente tem um mundo que está fazendo muito preço no Brasil também, e faz parte do jogo, é uma coisa que a gente tem que olhar com bastante cuidado. Faltou o vinho, né? Vamos lá. O ambiente é qual? O ambiente, você diria amargo, isso daí deixa um gosto amargo. Vamos lá. Eu diria que acho que ácido, ou é ressaca, o que o investidor amanhã vai acordar de ressaca? Qual é a lógica? Olha, estou aqui entre o amargo e o ácido. Acho que o ácido passa um pouco mais rápido que o amargo na boca, né? Então, vou aqui de ácido, talvez. Acho que é um período que não é trivial, né? A gente está com desafios acima da média, então tem fechamento de Covid na China, guerra, né, e problemas de preço de combustíveis no mundo, inflação no mundo, bancos centrais lá fora subindo juros, mas a gente acha que não é um grande desastre, também não é uma coisa que vai perdurar por muito tempo, vai, assim, mas também não é uma coisa que amanhã está resolvido, tá? Então, assim, é um mercado que vai ter mais volatilidade, então acho que ácido talvez seja uma boa palavra. Então, fica a dica aí, então, vinhos ácidos, para comida ácida, você trabalha aqui com os vinhos brancos, não barricados, evitar vinhos com taninos fortes, mas provavelmente um vinho, que você botou aqui, frutado aqui, ó, um vinho mais frutado, mais ácido, não barricado, e preferencialmente um branco aí vai bem com essa combinação nossa. Eu sei que tem gente que vai acordar amanhã, o investidor que olha muito curto prazo vai acordar amanhã de ressaca, e aí ressaca não tem vinho que dê jeito, né? Aí funciona mesmo, é muita água, muita fruta e ponto final. Beleza. Então, vamos lá, fica com você aí a tua apresentação. Queria agora entender um pouquinho mais esse cenário político e as expectativas que a gente tem e como isso faz preço, se já fez, se não fez, como é que se espera que possa fazer preço, até mesmo para que os nossos
clientes aqui possam entender um pouquinho melhor a questão do posicionamento da carteira e das escolhas de investimento frente a essa situação. Perfeito. Vocês podem só permitir que eu compartilhe aqui? Eu não sei se alguém está com o admin. Agora. Tá? Se aparecer alguém para entrar aqui, deixa que eu aprovo. Tá? Agora foi. Beleza. Deixa eu colocar aqui. Prometo que são poucos slides, eu sei que está todo mundo cansado de live já, então eu vou ser bastante rápido para a gente fazer um negócio mais dinâmico no bate-papo, que acho que é mais legal. Eu só queria colocar todo mundo na mesma página para a gente conversar, todo mundo com a mesma informação. Tá? A gente aqui no Brasil hoje, a gente montou um agregador de pesquisas. O Brasil, a gente passou de uma situação lá em 2014, que a gente tinha praticamente 2, 3 institutos, tinha o Ibope, Datafolha e o Census, MDA, enfim, aparecia um ou outro, mas o Ibope e Datafolha eram os dois principais. Para 2018, que foi uma coisa intermediária, que tinha Ibope, Datafolha e a pesquisa IPESP, que a gente contratava pela XP semanal. E a gente, ano passado, pensando que a gente ia montar para esse ano, a gente tinha uma visão para frente de que a gente descobriu um nicho lá em 2018 e a concorrência, enfim, viu que funcionou e cada instituição financeira ia lançar a sua própria pesquisa, etc. Então, a gente achou que ia ter tanta pesquisa na praça que o Brasil ia passar por uma dificuldade, antes era de falta de dado, por uma dificuldade como é usual lá fora, com excesso de dado. Tem tanta pesquisa que a gente não sabe qual pesquisa é boa, qual que é ruim, como que a gente lê. Tá? O que esse agregador faz? Se alguém aqui acompanhou a eleição americana, de algum momento, leu alguma coisa, deve ter visto um gráfico muito parecido com isso aqui, em algum momento lá em 2020 ou 2016. Eles olham, lá nos Estados Unidos, eles praticamente não olham pesquisas individuais, eles olham só o agregador. Tá? O agregador, ele pondera por histórico de acerto do instituto, tamanho da amostra, tipo de pesquisa, reputação do instituto, enfim, várias coisas estão aqui ponderadas, tá? Então, acho que ajuda a gente a ler com mais cuidado e clareza. Então, a gente está num cenário em que Lula está aqui parado, praticamente parado, né? Desde o começo do ano, aqui a virada do ano mais ou menos. Lula está praticamente parado aqui, um pouco acima dos 40, e eu, honestamente, eu não gosto de ficar falando assim, 42, ou 41, ou 43, 40. Eu acho que faltando 5 meses para a eleição, se é um ponto para lá ou para cá, honestamente, faz muito pouca diferença para a gente como analista, tá? O que faz diferença, por exemplo, o Bolsonaro estava lá em 20 baixos, chamamos assim, no final do ano passado, começo desse ano, e ele teve sim uma recuperação, tá? Um crescimento na intenção de votos dele. O nosso agregador dá ele com 33% na ponta, mas ele veio aqui de 20 baixos, porque eu chamaria de 30 baixos, aqui um range de 30 com 35, tá? Então, ele fechou aqui bastante a distância para o Lula e está aqui ainda um pouco atrás. Moro saiu da disputa, né? Então, a linha pontilhada é justamente a saída do Moro. E aí você tem os outros candidatos aqui, lá embaixo, né? Então, o Ciro com 8%, depois vem o Dória com 3%, e todos os outros somados com 4%, que formam o que se chama de terceira via. Apesar de olhar o agregador, a gente contrata a pesquisa, né? Então, naturalmente, eu tenho muito mais dado para mexer com a nossa pesquisa proprietária. Vitor, então, esse aqui é o mesmo gráfico que aqui. Foi. Só um detalhe no outro gráfico. O Outros, lá em setembro de 2021, ele estava bem forte. Tinha algum candidato aí que saiu, alguma mudança que aconteceu? A linha preta de Outros. Vamos lá. Aqui tinha Moro, estava mais forte, tá? Não, mas Moro era o roxo. Eu falo a linha preta. A linha preta do Outros, que hoje está em 4, chegou a estar lá em 13. O Outros. Tá, entendi. Aqui, né? Onde eu estou com... Isso. Estou tentando lembrar se tinha alguém mais forte aqui. Deixa eu ver na nossa aqui. De setembro. Da nossa aqui tinha Ciro com 11 e os outros candidatos somados estavam com... Acho que foi a época que tinha o Mandetta, etc., que aí tinha uma pessoa lá somando 2, 3, 4 pontos, e aí os outros, mais o Moro, mais o Ciro, davam uma gracinha aqui nesse outro. Tá bom, legal. Pode seguir. Enfim, aqui é o dado da nossa pesquisa. Nós temos hoje a pesquisa que a gente encomenda. Nós somos no Brasil hoje quem tem a maior quantidade de informação sobre a opinião pública no Brasil desde 2018, certamente, tá? Assim, de longe. Então, a gente faz pesquisa para a eleição de 22 desde 2020.
Então, tem algumas pesquisas começando agora, e o pessoal não consegue ver um histórico, acho que o Bolsonaro está só crescendo e tá, mas a gente viu que ele, enfim, vou falar um pouquinho, mas o Bolsonaro ele cresceu retomando eleitores que já tinham sido dele no passado, que ele tinha perdido no segundo semestre do ano passado e retomou no começo desse ano, e agora conseguiu avançar um pouquinho, vou falar um pouco mais também, tá? Mas, enfim, a leitura é muito parecida do agregador com o nosso, os dois capturam essa recuperação do Bolsonaro, que é a grande história aqui do começo de 2022, tá? Para ter uma ideia de segundo turno, que acho que todo mundo sempre olha, tem uma distância de 20 pontos entre Lula e Bolsonaro. Eu queria só dizer que a gente faz na pesquisa, a gente divulga, a gente coloca aqui, mas esse dado dá muito pouca informação para a gente como analista, tá? Ele é um péssimo preditor para o que vai acontecer na eleição. A gente fez um estudo de recuperar nas eleições anteriores o que o cenário, né, que as pesquisas mostravam para o segundo turno, e a cada momento do tempo, e a gente viu que depois da votação do primeiro turno, a pesquisa para o segundo turno ela muda assim, de forma muito relevante. Então, como preditor, como bola de cristal, esse negócio é muito ruim, tá? Então, assim, não tem chance do Lula ganhar do Bolsonaro por 20 pontos. Vou te dar um exemplo aqui. Então, assim, a gente acompanha algumas trajetórias, tá, ao longo do tempo. Essa que eu estava mostrando para vocês, né, que é o 20 pontos na margem, é a vantagem do Lula para o Bolsonaro no segundo turno. Isso já chegou a ser 25, tá? Agora está em 20. Só para vocês lembrarem, assim, em 2018, acho que foi uma eleição super tranquila para o Bolsonaro no segundo turno, né? Depois do primeiro turno, ninguém, nem o PT, achava que ia ganhar a eleição, né? E ainda assim, a eleição foi 55-45, né? Com 39 de totais contra 31. Isso aqui é válido, né? 55-45. Então, assim, não tem, mesmo numa eleição super tranquila, a diferença de pontos não vai ser 20 pontos, tá? É virtualmente impossível. Podem me cobrar em novembro. Se tiver uma diferença de 20 pontos aqui, eu e o Ricardo, a gente pode apostar um vinho, talvez, se ele quiser. Mas a gente me cobrem depois, tá? Então, essa distância vai diminuir, tá? Já estou Roto Brion, 1965. Pô, não tem, aí eu não sou dono do escritório da XP, não, pô. Mas a gente escolhe alguma coisa no meio do caminho. Mas, vamos lá. E tem Lula, assim, a gente olha a vantagem do Lula para o Bolsonaro no primeiro turno, ela também naquela virada de ano mostrou o Lula bastante à frente, agora encurtou de novo, tá? No nosso agregador dá até menos que isso a diferença. E um outro indicador que a gente olha é aquela continha para ver se o Lula tem chance de ganhar no primeiro turno ou não, que você pega os votos do Lula versus a soma de todos os outros candidatos, que é essa linha amarela. Hoje está próximo de 0, mas as pessoas estão lendo isso errado, tá? Depois da saída do Moro, tem 3 pontos percentuais de eleitores que votavam no Moro e hoje ainda estão entre os indecisos. Eles não foram nem para o Bolsonaro, para o Dória, para nenhum outro candidato. Então, isso aqui dá uma falsa impressão de que o Lula ganhou mais chance de ganhar no primeiro turno. Aí você abre o jornal, tem um monte de analista falando bobagem aqui. Ah, não, agora o Lula tem mais chance de novo. Não tem, porque esses 3% do Moro, eles já escolheram um candidato em algum momento, eles vão escolher um candidato de novo, e eles não vão escolher o Lula. Então, esse negócio vai voltar a abrir, tá? Vai lá, e cada ponto, né, como ele está tirando dos dois lados, vale 2, entre aspas. Então, esse negócio vai voltar lá para o Lula ficar faltando 6, 7, 8 pontos para ganhar no primeiro turno, tá? E aqui o agregador para o segundo turno, desculpa, de rejeição. Então, assim, o Lula é uma eleição que a gente vai para o segundo turno com uma disputa de rejeições. Você tem a rejeição aqui do Lula ou do Bolsonaro, tá? A do Lula é 40%, do Bolsonaro é cerca de 55%, e a grande discussão hoje, né, que a gente tem aqui com os clientes e que a gente está explorando, e a gente pode falar um pouco mais sobre isso, é qual o efeito da campanha eleitoral para potencializar a imagem negativa do Lula daqui até a eleição. Então, quais são os argumentos que a campanha do Bolsonaro, seja oficial, seja via meme na internet, não interessa, vai tentar usar contra o Lula para tentar aumentar a rejeição dele, tá? E o que funciona e o que não funciona. A gente, depois aqui da apresentação inicial, a gente pode explorar um pouco mais, mas a gente fez pesquisas qualitativas nas últimas semanas. Qualitativas, para quem não sabe, é aquele negócio que você coloca a pessoa tipo numa sala de delegacia com um espelho que você não vê atrás, né? Mas não é de delegacia, obviamente, né? Você coloca lá as pessoas para discutirem política, você dá um roteiro e a gente vai testando esses argumentos, tá? Então, a gente tem testado bastante isso, porque, basicamente, o que a gente
enxerga hoje? Qual que é o eleitor mais importante dessa eleição? É um eleitor que hoje escolhe o Lula, não é lulista, e que é o cara que, em tese, é um cara que já votou no Bolsonaro no passado. Se essa parcela do eleitorado não mudar de decisão, né, não mudar de intenção de voto, o Lula está eleito pelas pesquisas de hoje, certo? Então, esse é o cara, né, esse é o grupo de eleitores que a gente tem colocado muito a lupa aqui no time de análise política da XP para tentar entender o que pode acontecer daqui até o dia da eleição. Então, a gente tem uma briga de rejeições e hoje, tá, a rejeição do Bolsonaro é maior que a do Lula. O Bolsonaro, qual que é a chance do Bolsonaro? Aqui, não vou entrar muito em detalhes, mas a linha preta, ela é a aprovação, né, a avaliação positiva de bom e ótimo de todos os presidentes, mês a mês, desde a FHC lá em 96. Tem um caminhão de dados aqui sobre opinião pública no Brasil. A linha amarela é a nossa tentativa de explicar essa linha preta. É um modelo estatístico aqui que a gente faz e não tem nada brilhante, tá? É o que explica no Brasil, é o que explica no mundo inteiro. É basicamente inflação, desemprego e variáveis políticas que tem aí no meio, tá? Então, esse negócio está... qual que é a conclusão que a gente tira daqui? Ele funciona razoavelmente bem, às vezes ele erra mais, às vezes erra menos, mas, de maneira geral, consegue pegar ali a direção, né? O que a gente está olhando? Que o modelo mostra uma recuperação do Bolsonaro até o dia da eleição. Hoje ele tem uma aprovação cerca de 30, estava próximo de 20 há poucos meses atrás, no começo do ano, ele recuperou para cerca de 30, e a gente acha que ele consegue mais um pouco, tá? Por que isso é importante? A gente mede uma coisa com as pesquisas que a gente chama de taxa de conversão, que é qual o percentual desse ótimo e bom que o Bolsonaro consegue transformar em voto para ele, ou seja, quantas das pessoas que acham o governo bom e ótimo, ele consegue trazer em voto, que é o que interessa no fim do dia. E essa relação ela é muito estável. Ele converte ali mais ou menos 80%, 85% de bom e ótimo. Ou seja, se o bom e ótimo dele subir, ele tem mais chance de subir nas pesquisas, tá? Então, a gente vê um espaço aqui para o Bolsonaro continuar subindo. É um espaço grande? Não. Eu mostrei para vocês lá que o Bolsonaro tem, na nossa pesquisa, 31, no agregador 33. A gente faz alguns exercícios aqui, daria para o Bolsonaro ir lá para cerca de 35, ele tem mais um espaço para continuar crescendo, tá? No curto prazo, aqui nas próximas leituras, 1 mês, 2 meses antes da campanha. Então, ele daria para mais ou menos lá para 35. Tem aqueles 3 pontinhos do Moro que estão voando, que estão doidos para escolher um candidato, e vai ser uma briga entre o Dória e o Bolsonaro, mas acho que o Bolsonaro tem mais condição de levar esses votos. Então, acho que eu consigo ver o Bolsonaro crescendo mais um pouco, mas depois vai ser uma guerra de rejeições. Tá? O que vai definir a eleição é isso. A tendência no curto prazo ainda é mais positiva para o Bolsonaro, tá? Mas depois o que vai valer é essa conta aqui, e depois a gente pode falar um pouco mais sobre ela. A terceira via agora é mais fácil de falar. Ano passado a gente falava que a gente não via nenhuma chance para a terceira via e apanhava de todo mundo, porque todo mundo olhava uma eleição com Lula e Bolsonaro e falava, putz grila, né? Um presidente, um ex-presidente, todo mundo sabe os pontos positivos e negativos dos 2 candidatos, será que não vai aparecer ninguém nessa disputa? E a gente falava que não, por 2 motivos. Qual que era o grande argumento da terceira via, né, para a existência da terceira via no passado? Era basicamente as pessoas pegavam e falavam isso aqui, olha, a rejeição do Lula é alta, é verdade. A rejeição do Bolsonaro é mais alta ainda, é verdade também. Logo, as pessoas vão escolher um outro candidato. O grande falácia ali é o logo, né? Porque as pessoas que não gostam do Bolsonaro votam no Lula. As pessoas que não gostam do Lula votam no Bolsonaro. Então, faltou combinar com o eleitor. E aí que vale aquele... Eu nem sei que série que a gente aprende isso na escola. Não sei se alguém está com filho nessa idade escolar para me ajudar, mas não sei se é 5ª, 8ª série, sei lá, que a gente aprende aqueles conjuntos, aquelas bolinhas, sabe? O que interessa para a terceira via não é quem rejeita um e outro, é quem rejeita os 2 ao mesmo tempo, é a intersecção entre os conjuntos, né? E é isso aqui que a gente mede. No mais alto que a gente já viu, isso já foi 16% do eleitorado, hoje em dia é 8%. Então, tem só 8% dos eleitores que rejeitam os 2 simultaneamente, Lula e Bolsonaro. Isso aqui que é a matéria-prima para a terceira via. Então, tem pouca matéria-prima. Tá? Esse é o primeiro argumento que a gente falava que não tinha espaço para um crescimento de uma terceira via no Brasil. E o segundo é de pesquisas qualitativas, que a gente rodava, já fazia ano passado, a gente faz algumas rodadas, e a gente via que a demanda para essa eleição não era de renovação, não era alguém de fora, alguém novo, alguém que viesse fazer uma grande revolução, nada disso.
As pessoas querem um político experiente, que tenha capacidade de entrega, que tenha projeto. Tá? Então, a gente olhava lá atrás e falava, não tem como um Hulk dar certo, não tem como um empresário, enfim, dar certo nessa eleição. Não era uma eleição para isso. Tá? E, de fato, agora a terceira via, como eu mostrei para vocês, mingou. Né? O candidato mais forte, que não é Lula e Bolsonaro, tem 7% de intenção de voto, que é o Ciro. E caindo, né? Ele chegou a ter 10, 11, agora tem 7, 8, algumas pesquisas 6. O João Dória aparece com 2%, 3%, ainda tem algum potencial de crescimento, tá? Mas parece ser bastante limitado ainda hoje. Então, a gente nunca botou muita fé na terceira via e continuou não colocando. Estou acabando aqui, vamos para preço de ativo. Tá? Como que a gente faz preço de ativo? Né? Vitor, me escuta? Volta para o gráfico, por favor. Oi? Aqui? Volta para o gráfico anterior. A gente conversou em novembro de 21. E eu me lembro dos 15%, você já dizia isso, que os 15% não davam espaço para a terceira via. Né? E, efetivamente, você achava até que esse espaço iria diminuir ao longo do tempo, é o que a gente está vendo aqui. Né? Perfeito, beleza. Exatamente. Acho que tiveram uns 2 calls que a gente acertou bem. Assim. Um foi que não ia ter terceira via, a terceira via não ia ter força, e acho que já dá para cantar a vitória disso, acho que não vai ter também daqui para frente. E o outro é que a chance de Lula ganhar no primeiro turno, a gente nunca acreditou nisso, a gente sempre achou, mesmo quando aquela diferença, quando o Bolsonaro estava no seu pior momento ali em janeiro, fevereiro desse ano, dezembro, janeiro, ali, aquela virada de ano foi muito ruim para o Bolsonaro, a gente falava, calma, gente, as pessoas começavam a ficar desesperadas, né? Ou felizes, não sei, depende do lado ali que a pessoa estava torcendo, de repente. A gente falava, calma, tenha calma, porque o que a gente está vendo aqui tem um potencial de recuperação para frente, as coisas vão apertar de novo, essa eleição vai parecer mais apertada no futuro do que parece agora. De feito, está acontecendo isso. Tá? Para preço de ativos, a gente olha 2 coisas para formar preço de ativos. Né? Então, assim, quando o Lucas, o Ricardo, provavelmente vão pensar aqui, o que é um cenário de bolsa central para a gente, de câmbio, de juros, a gente coloca na planilha lá vários cenários. Olha, o cenário mais pessimista ou mais otimista, né, o cenário base, e a gente dá probabilidades para esses cenários. Então, olha, no cenário otimista, a bolsa é X, né? No cenário pessimista, é X menos, sei lá, 20 mil pontos. E qual é a probabilidade que eu dou para cada um? É uma esperança matemática. Né? E aí você multiplica tudo isso e dá mais ou menos o seu norte ali de onde você está olhando. Tá? Só para pedir, acho que você parou no slide. Opa, desculpa. Passei mais um aqui. Aqui eu vou tentar mostrar para vocês a esperança matemática dessa eleição, essa formação dos preços a partir da eleição desse ano. Então, para isso, eu preciso das 2 coisas. Eu preciso da probabilidade de ocorrência de cada cenário e dos preços de ativos em cada cenário, ou seja, da eleição de cada um, a probabilidade de cada um ser eleito e depois o preço de ativo com cada um eleito. Como é que a gente mede probabilidade de eleição? 2 maneiras. A primeira, a gente olha aqui essa linha, as linhas cheias, elas são mercados de aposta. Tá? A gente monitora isso diariamente. Eles têm problema de liquidez, de margem de negociação, eles têm vários problemas ali, mas a gente olha a tendência mais do que o número em si. E ela está aqui, né? Lula 60 e pouco, Bolsonaro quase 30, a terceira via abaixo de 10. Tá? A segunda maneira que eu particularmente prefiro, porque tem menos interferências, né, menos problemas desses, a gente faz uma sondagem toda semana de Copom, então a gente fez essa semana, tá bem fresquinha a informação, a gente faz uma sondagem com os investidores institucionais, que são os gestores e economistas de fundos, tesourarias, que é gente que passa o dia inteiro, né, usando a bola de cristal e tentando prever o futuro para ganhar dinheiro. A gente pergunta para eles, olha, qual que é a probabilidade que você dá para a eleição do Lula, para o Bolsonaro, para todos os outros candidatos à terceira via, etc. Na margem, o Lula está com 52% de probabilidade, tá? Bolsonaro com 42% e a terceira via com 6%. Dá para ver no movimento aqui que desde o começo do ano, com as pesquisas fechando, os investidores institucionais começaram a fechar essa probabilidade. Para a gente hoje, está muito mais equilibrado agora do que pareceu para a gente na virada do ano. Eu olhava isso aqui, especialmente em dezembro, terceira via com 27% de chance de eleição, eu queria morrer, ou apostar, vender a casa e apostar. A gente não faz isso porque tem conflito de interesse, né? Eu solto pesquisa, eu encomendo, eu faço análise,
então eu não faço isso para não me conflitar, mas dá uma vontade de vender a casa aqui para ir contra essa terceira via 27% aqui. Aí depois equilibrou um pouco a terceira via, mas a gente achou que isso aqui estava muito díspare ainda. Lula, a diferença de Lula para Bolsonaro, a gente achava que ia fechar. E aconteceu isso, tá? Então hoje as probabilidades parecem um pouco mais equilibradas. Com o que a gente tem na mesa hoje, e acho que toda a história que eu contei para vocês aqui, acho que dá para bater o martelo, né, do nosso cenário aqui, claro, pode mudar, mas a gente tem bastante convicção, tá? Quer dizer, vou dar as probabilidades, talvez não vai mostrar tanta convicção assim. Acho que a gente tem uma 60-40 aí de probabilidade para o Lula vencer a eleição contra o Bolsonaro, tá? A gente acha que o Bolsonaro continua fechando a distância. Não é uma eleição tranquila para o Lula, tá? Como já apareceu no passado, ou como tem gente que ainda está achando que é. Não é, não vai ser. Ela vai parecer no futuro mais dura do que está aparecendo agora, inclusive, tá? A gente acha que o Bolsonaro fecha mais o gap, mas a gente vê dificuldade para o Bolsonaro conseguir vencer no segundo turno, porque ele tem uma dificuldade de ampliar a base eleitoral. Tá? E aí depois a gente pode falar um pouquinho lá sobre rejeição, enfim. Mas agora a terceira via, a 6 também, aí também, sei lá, 5% de probabilidade, qualquer coisa praticamente tem 5% de probabilidade, então tá ok, sei lá, não vou ficar brigando. Tá? Então essa aqui é a parte da probabilidade, e agora vamos para a parte de preço. Nesse mesmo levantamento, a gente pergunta para os investidores o que é bolsa e o que é câmbio. A bolsa aqui está em preto no eixo direito, câmbio em amarelo no eixo esquerdo. O que é bolsa, o que é câmbio com os candidatos, de Ciro a Dória. Tá? O ranqueamento, obviamente, é o que sai da pesquisa, não é nosso. Aliás, isso vale aqui, por favor, alinha o disclaimer vermelho. Essas não são projeções da XP. Tá? É um compilado dos investidores institucionais. Não tem nada a ver com a gente só monta o gráfico, pelo amor de Deus, ninguém briga comigo. A diferença de preço de ativos é relativamente pequena. Tá? Então, assim, Lula, Bolsa 110, fim de 22, tá? Bolsa 110 mil, Bolsonaro 120. A gente está falando aqui de, sei lá, um pouco menos de 10% de Bolsa. É só olhar a Bolsa hoje, caiu quase 3%. Tá? Então, assim, em relação ao vol da Bolsa, é relativamente pequeno. A diferença de câmbio é pequena também, 5,20 com 5, 4% de câmbio. Hoje, deixa eu ver aqui como é que foi o BRL. Cadê? Mexeu 2%. Então, assim, desculpa, não, hoje foi meio 0 a 0, né? Mas, enfim, em relação ao vol de câmbio é baixo, tá? O que eu queria mostrar aqui é que Lula e Bolsonaro, em expectativas de preço de ativos, e a gente pode discutir depois se a gente concorda com isso ou não, eu até tenho minhas ressalvas aqui, eu acho que essa diferença é um pouco maior do que isso, tá? Eu acho que no final das contas seria um pouco maior do que isso, mas o que interessa para a formação de preço não é o que o Vitor acha, é o que a média do mercado acha. E a média do mercado acha que isso aqui é meio parecido. Isso pode levar a combinação das duas coisas. Então, assim, a gente tem dois candidatos que hoje têm 94% da probabilidade de vencer a eleição, os dois somados, tá? Com preços de ativos relativamente parecidos. O que isso quer dizer? Que a gente pode ter menos volatilidade por causa da eleição, não mais, porque os candidatos são parecidos. E aí, uma coisa que a gente tem na cabeça, ano eleitoral sempre tem volatilidade, né? Sempre tem bagunça. Por que isso acontece? Por que esse ano vai ser menos? Justamente porque o Bolsonaro está mais perto do Lula do que ele estava em 2018 do Haddad, por exemplo. E a gente já fazia esses levantamentos com o mercado lá em 2018. Aí eu fui medir, falei, como é que era 2018? Vamos lembrar, tá? Então, essa aqui é a mesma pesquisa que a gente fez agora em 22, com os investidores, a gente fez em 2018. Lá, a diferença do candidato do PT, né, que era o Haddad, para o Bolsonaro, era... Deixa eu pular mais um, que acho que fica mais claro. Isso aqui é basicamente mostrando as diferenças, tá? A diferença do Haddad para o Bolsonaro era 16% de câmbio e 30% na Bolsa. Hoje, a diferença do Bolsonaro para o Lula dá 4% de câmbio e 8% na Bolsa. Tá? Lá atrás, o Bolsonaro ele era muito mais parecido com o candidato do PSDB, que era o Alckmin, agora é o Dória, né? E o mercado, enfim, entende que seria um candidato com melhor preço de ativos no final. Lá o Bolsonaro ele era quase Alckmin, ele tinha 4% de diferença de preço de ativos com Alckmin, né? E 16% com Haddad lá em câmbio. Agora, essa diferença para o Dória é 11%. Ou seja, ele ficou mais perto de um candidato do PT do que ele está perto do que ele está de um candidato do PSDB. Tá? Na Bolsa,
dá menos diferença que hoje, tá? Acho que faz menos diferença. Ele está mais ou menos na mesma diferença que ele tinha lá do candidato do PSDB, mas a diferença é que do PT de 18 contra 22 caiu bastante. Então, eu queria terminei aqui a minha apresentação com uma provocação, que a gente vai para o ano eleitoral, que por causa da eleição pode ser que a gente tenha menos volatilidade. Infelizmente, é pelo motivo ruim, né? Que os dois candidatos têm uma política econômica, a gente pode discutir isso, tem uma política econômica que traz riscos à sustentabilidade fiscal, e o mercado coloca isso no preço. Aliás, a reação do mercado hoje, eu adicionaria, deixei para adicionar ao final de propósito, adicionaria o maior risco fiscal. A gente está discutindo o que a gente pode tirar do teto ainda em 2022 para o Bolsonaro tentar ganhar a eleição, deixando, né, a conta para ser paga lá para frente, o que a gente pode tirar investimento lá na frente, seja com Lula, seja com Bolsonaro, do teto de gastos. Enfim, tem essa incerteza um pouco maior. Então, o Bolsonaro foi caminhando de ser um quase PSDB para ser um quase PT. Tá? E a gente pode discutir um pouco mais, se vocês acharem que faz sentido, as diferenças do que pode vir num novo governo, etc. Mas acho que essa é a minha provocação inicial. Obrigado, Ricardo e Lucas. Deixa eu fazer uma complementação aqui, que eu acho que é extremamente importante. A gente não está falando em momento nenhum de preferências, né? Eu sei que o Vitor tem as preferências dele, eu tenho as minhas. Infelizmente, não posso ficar falando quais são as minhas, porque eu lido com cliente dos dois lados, né? Então, é interessante porque eu tinha um amigo meu que era professor, né, universitário, e que às vezes as pessoas falavam com ele, ele ficava assim, balançando a cabeça, né? E assim ninguém sabia o que ele estava pensando, porque a gente fica numa situação bastante difícil, né? Eu quero ajudar o cara a ganhar dinheiro, eu não estou ali para discutir política, eu tenho as minhas convicções, já sei em quem eu vou votar, mas não digo para ninguém meu voto, né? Mas não se trata aqui de defender um lado ou de outro, mas é entender para que lado estão as probabilidades, que é muito maior do que a percepção que eu tenho dentro do meu grupo. O que acontece, né, Vitor? Tem aquela história, tanto para o investidor de um lado, eu acho que esse disclaimer é interessante para a gente poder entender a discussão, né? Normalmente, você se relaciona com as pessoas que pensam, aceitam a mesma coisa que você. Então, quando você conversa com teus amigos, todo mundo pensa igual a você, né? Então, quando eu converso com alguém que é de um lado, né? Não, mas todo mundo pensa igual a mim, claro, porque a gente acaba se relacionando, se aproximando mais, e esse é um viés natural na constituição dos nossos grupos de relacionamento. Mas, enfim, é importante essa visão. O que a gente quer, como é que a gente protege o teu capital, como é que a gente defende o teu dinheiro, porque a eleição vai passar agora, daqui a 4 anos vai ser outro, daqui a... Né? E uma das grandes vantagens da democracia, a gente espera que continue assim, né? A democracia continue desse jeito, é a alternância de poder, né? Para o bem e para o mal, mas é alguma coisa que a gente tem que defender sempre, né? Não necessariamente pode ser a que você quer, para o lado que você quer, não necessariamente vai ser a melhor. Talvez o vinho que eu vá tomar depois das eleições seja um vinho para uma comida amarga, e vinho para comida amarga tem que ser um espumante assim, mais doce, bem ácido, né? Ou talvez não, né? Talvez eu vá lá para uma comida mais salgada, mais com expectativa de uma coisa melhor, mas, enfim, eu acho que esse é um disclaimer importante, a gente não está discutindo posição aqui, de forma alguma. Mas deixa eu fazer uma pergunta, Ricardo, para Vitor, remetendo a bastante coisa do que você trouxe, tá? Você levanta ali pesquisas, a partir dessas pesquisas ouve o mercado, esse mercado traz projeções, essas projeções não são suas, são dos mercados, algumas são suas que vêm da pesquisa, mas a gente agora vai para o preço dos ativos. Do início do ano até março, a Bolsa subiu 20% e chegou exatamente naquele patamar que você mostra ali, que o mercado considera a votação de Bolsonaro. Em dezembro do ano passado, a gente começa o ano, todo mundo preocupado que esse ano vai ser de eleição, vai ser volatilidade, e a Bolsa explode 20% e se descola dos pares internacionais. É uma das melhores bolsas do mundo no período. De março para cá, a gente até que recua, só que esse recuo vem muito mais por um fator externo do que o interno.
que é que eu quero da sua pergunta? Não sei se você vai conseguir responder de exatidão, mas será que o mercado está vendo mais ou menos isso que você trouxe? Ou essa chegada da Bolsa a 120 mil pontos de uma forma tão rápida no ano eleitoral está dizendo para a gente que o mercado está vendo algo um pouco diferente dessas projeções que você levantou? Vamos lá. Vou responder em duas partes. A primeira, deixa eu só mostrar, então, a evolução das expectativas dos investidores ao longo do tempo para o preço de bolsa, independente da política, tá? Vou mostrar só o cenário base para você que não mudou. Aí seria muito bacana você mostrar essa perspectiva dos investidores com a pesquisa. A pesquisa avança, um dos lados começa a avançar. Essa variação ali de projeção aumenta ou diminui? Vamos lá. Primeiro, vamos lá. Esse aqui é o cenário base que os investidores esperam para o Ibovespa. E aqui é cada sondagem nossa com os investidores. Está sempre na linha preta, sempre pensando já para o fim de 2022. Então, a gente pergunta o que é bolsa ao fim de 2022, desde outubro de 2021. Tá? Então, já faz bastante tempo. Faz, sei lá, 6, 7 meses. E esse negócio sempre foi 120 mil pontos na margem que é para 115. Tá? Então, isso aqui independe de política, tá? Assim, quer dizer, a hora que o investidor está fazendo esse cenário, ele já considerou isso junto, mas a gente faz, no questionário que a gente faz para os investidores, a gente faz questão de separar. A gente não pergunta nada de política, pergunta os preços de ativos, cenário base, tudo antes de tudo. Política, a gente faz o cara virar a página e aí ele responde aquelas perguntas de probabilidade, preço de ativos com os candidatos, tá? Justamente para não enviesar, ou pelo menos enviesar o mínimo possível. Então, acho que a expectativa para a Bolsa acabou mudando pouco. O que aconteceu? Aquela força da Bolsa... Primeiro, acho que contar a história de Bolsa, de novo, eu não sou aqui o maior especialista, mas óbvio que o mercado mexeu bastante, a gente olha com bastante atenção. A história da Bolsa brasileira, especificamente, isso vale um pouco para o real também, mas vale mais para a Bolsa. Teve uma história muito sui generis, né? A gente caiu no cenário de inflação mundial, com juros mais altos lá fora. Você sai de empresas que a gente chama de crescimento, né? Que são então, empresas de tecnologia, empresas que às vezes nem têm resultado tão forte ainda, mas têm uma perspectiva de crescimento muito grande para frente. Com juro baixo, tudo é fácil. Então, essas empresas costumam ir super bem, e elas geralmente superam as demais. Quando a gente começa a ir para um mundo inflacionário, que os bancos centrais têm que subir juros, a curva de juros começa a mostrar isso, a gente vai para empresas que a gente chama de valor, empresas que já têm um resultado positivo, em coisas, né, geralmente em setores consolidados, e que têm uma perspectiva, né, de forte geração de caixa e resultados de curto prazo. Por, assim, um pouco de sorte, talvez, não sei se é sorte, mas assim, por acaso, acho que vale a pena usar, acho que essa palavra é mais adequada, a nossa bolsa tem uma composição muito mais de valor do que de crescimento. Então, a gente tem empresas lá, basicamente, produtoras de commodity, então a Petrobras, Vale, né, e semelhantes ali, mas as duas principais, um pouco lá de celulose, tem um pouco de proteção lá de fora também, por câmbio, e bancos. A nossa composição da nossa bolsa ela é muito grande no que a gente chama de valor. Então, a gente se beneficiou de fluxos globais que saíram de crescimento para valor. E a nossa bolsa, nesse momento, ela se beneficiou disso, tá? E se beneficiou também pelo motivo ruim, né? Que é a guerra na Rússia. Eu até estive em Nova York no Carnaval. E depois eu tive agora recentemente de novo, mas no Carnaval eu lembro que foi muito... Tinha acabado de estourar a guerra e eu tinha lá falando com os clientes gringos sobre eleição no Brasil e tal. E eu fui almoçar com um cliente que gera um fundo de emerging markets, enfim, lá fora. E ele estava me contando que depois do almoço ele tinha uma reunião para falar com o chefe dele sobre a posição de Rússia. Aí eu falei, putz, mas você tinha posição? Ele falou, o meu índice tinha que ter 5% do meu fundo, tinha que ter Rússia. Eu estava over, né? Ele tinha mais que 5%, ele tinha 9% em Rússia, e a posição caiu 90%. Então, aí eu falei, pô, vamos pedir uma cachaça aqui, alguma coisa, para você poder ir para a reunião depois, né? Brinquei com ele na hora. Mas, brincadeiras à parte, o Brasil se beneficiou um pouco da fraqueza dos outros emergentes. Rússia nem se fala, mas Turquia com ambiente político e jurídico bastante complexo,
então também é bastante complicado. O México também não estava no seu melhor momento, e o Brasil ali virou um pouco do queridinho naquele momento, tá? Então acho que aquela bolsa, né, subindo, e a gente tinha sido muito amassado no final de 2021, no último trimestre de 21, a bolsa que tinha sido amassado demais. A gente estava barato, com a composição boa, com o fluxo precisando ir para algum lugar. E aí a gente raliou, né? Tanto o real e a bolsa, mas acho que na bolsa foi muito mais evidente. Passou um pouco esse movimento, né? A gente está vendo um pouco, como o Ricardo disse, um pouco da ressaca, talvez, desse movimento. O Brasil tinha a melhor moeda, a melhor bolsa do ano. A gente está vendo um pouco dessa reversão à média nesse momento, tá? Então, é assim que a gente encara. A gente não acha que é negativo necessariamente, não acha que é um sinal de que tudo, né, vai dar errado. Não é isso também. É uma realização. A gente tinha o melhor desempenho do mundo na bolsa e na moeda, e a gente está um pouco convergindo aqui para a média, se adequando de volta. Tá? Mas acho que também nada drástico. Não quer dizer que o câmbio vai para 6, não quer dizer que a bolsa vai para baixo de 100 mil pontos. Tá? A gente está, enfim, está nesse intermediário aí. Tá? Tem uma pergunta para você. Um dos últimos Fronteiras, o Arthur Wichmann esteve com a gente no penúltimo. É uma figura espetacular. Esse evento eu fico até constrangido de ficar aqui. O Arthur é certamente muito melhor que eu. Figura excepcional e tal, mas ele chamou a atenção de um ponto importante quando disse que os riscos que podem estar por trás da eleição podem ser maiores do que, em tese, o que ele disse, do que o mercado está precificando. Né? Então, o Marcos até fez uma colocação aqui, que eu vou traduzir de uma outra forma. A gente tem ouvido, né, do candidato da oposição um discurso muito, assim, com muita força sobre o teto de gastos, sobre algumas ações políticas que, de certa forma, dão um freio na evolução, ou dariam um freio na evolução que a gente construiu com as reformas, e que, aparentemente, essa leitura, quer dizer, daquilo que está sendo dito não é a leitura de que vai ser realizado, né? Que existe realmente uma distância entre aquilo que você professa antes da eleição e aquilo que acontece na hora que você senta na cadeira. Um desses disse que, se for o candidato da oposição, ele não vai querer estragar o brinquedo assim que senta na cadeira presidencial. Mas me conta, qual é essa percepção? Eu notei que você ficou meio em dúvida quando você disse isso é o mercado isso é o que o mercado está dizendo, não necessariamente é aquilo que... Eu não quero te botar numa saia justa, mas a tua percepção qual é? É que o discurso é mais bufante do que poderia ser levado à prática, já que o mercado não lê dessa forma, ou talvez com um tom de amargor, ou sei lá, com um tom mais sério, essas ameaças? Vamos lá. Acho que vale a pena explorar o porquê que eu discordo um pouco da pesquisa, tá? Primeiro, eu não acho que as mensagens que estão vindo do PT, e aqui não tem motivo para a gente não ser claro, tá? As notícias que têm vindo, as mensagens, são de moderação, tá? A gente teve com uma série de atores ali do PT, enfim, representantes ali do núcleo político que conversam e interagem ali com o Lula para a formulação. Acho que está cedo até para falar de formulação de política, mas pelo menos de orientação ali para o norte que eles querem ir, e com o aval do Lula para estar com a gente, tá? A gente teve com todo o conselho político ali do Lula praticamente nos últimos 2 meses, 3 meses, e a gente, assim, todas as mensagens que vêm são de moderação. Olha, o Lula já foi presidente, não estou falando nada aqui que vocês não tenham lido na imprensa, tá? O Lula já foi presidente, não vai, enfim, fazer nada muito diferente, mas tem ali as suas mudanças, né? Então, tem ali no fiscal, tem com política de preço da Petrobras, também bate, né, com frequência. Teve essa discussão, eu vi aqui no chat, de reforma trabalhista, quando, especialmente depois da contra-reforma trabalhista que foi aprovada na Espanha, uma parcela do PT, enfim, defendeu que isso fosse feito no Brasil, e logo em seguida eles apanharam tanto que teve um certo recuo ali de todo mundo, e aí não é bem assim, não vai revogar tudo, a gente vai avaliar, ver o que é bom, o que não é, e pelo que a gente conversou, as resistências internas que tem lá são muito mais as partes menos relevantes da reforma do que as mais relevantes, tá? Para ser bem justo.
mas dá para imaginar que alguma mudança eventualmente possa vir mesmo. Onde que eu começo a discordar um pouco do resultado ali da sondagem, tá? O resultado da sondagem eu mostrei para vocês que mostra que os preços de ativos são muito próximos. E o horizonte que a gente coloca ali é o fim de 22. Ou seja, basicamente, depois da eleição, o mercado vai olhar para frente, com Lula ou Bolsonaro eleito, vai, né, o que já está esperando para frente, vai trazer no preço, é o que está ali. O que eu acho que pode ser um pouco pior, e a gente tem falado isso abertamente para os clientes, assim, para preço de ativos, tá? Na parte macro, e aqui eu estou falando teto de gastos, condição de política fiscal, etc., Lula e Bolsonaro parecem muito parecidos, tá? Eles são muito parecidos. Então, assim, a gente está discutindo hoje, gente, essa semana, né? É só abrir o jornal. O governo Bolsonaro está estudando que, assim, não estou falando se vai passar, mas a gente até acha que não tem chance de passar a PEC antes da eleição, mas a discussão é como ou aumentar o teto de gastos, ou tirar pedaço do teto de gastos, ou alguma coisa que o valha, como piorar o resultado fiscal para, enfim, fazer políticas. E aí não estou aqui tentando julgar méritos, está certo ou está errado ainda, tá? Mas estou falando assim, que já tem essa discussão. O PT vem e fala a mesma coisa com outro viés. Então, assim, vamos tirar investimento do teto de gastos, vamos criar uma regra que o teto de gastos tenha crescimento real. Na prática, os dois lados estão pensando em como é que a gente sai dessa amarra fiscal, ou pelo menos diminui a intensidade da amarra fiscal para fazer políticas, e eles divergem na política, no que fazer ali, de como fazer, etc. Mas, assim, a discussão é meio parecida, tá? O que a gente acha que tem um pouco mais de diferença entre um eventual segundo mandato do Bolsonaro ou um terceiro mandato do Lula? O que a gente chama de arcabouço microeconômico. E aí tem uma parte, são essas reformas, uma parte da trabalhista, mas acho que até, enfim, vão haver como é que seria no futuro, mas acho que talvez até seja menor. Mas a gente teve avanços importantes nos últimos anos, como o marco do saneamento, cabotagem. Não é que vão ser revertidos, mas talvez a gente não continue avançando nessa mesma direção. Privatizações, a gente está na beira aqui de privatizar a Eletrobras. A gente não conseguiu privatizar em grandes empresas, mas a gente privatizou partes importantes de empresas estatais, então partes relevantes da Petrobras, não core business da Petrobras foram privatizados, etc. Então, acho que essa seria um freio meio natural a esse avanço. E na parte micro, na gestão de empresas estatais e bancos públicos, a gente pode ver um certo regresso ali a práticas que já foram feitas no passado. E aí eu estou falando de manejo, assim, da visão social que tem uma empresa pública, tá? Não estou nem falando de outros assuntos. Estou falando assim do objetivo que a empresa pública tem para o gestor público, tá? Então, assim, as empresas estatais vão ter que carregar mais seu papel público, tá? Seu papel de motor, enfim, a gente pode até discordar da matéria, mas na visão deles de motor de crescimento, etc. Tá? Isso vale para bancos públicos e estatais. Então, a gente acha que essa parte micro tem uma diferença maior do que no macro, que, por incrível que pareça, pelo motivo ruim, são relativamente parecidos, apesar da gente ficar procurando diferenças aqui pelo em ovo, mas a parte macro parece mais ou menos ruim com os dois. Em que pese, só para não terminar no tom tão negativo, a gente nunca acha... Isso vale para Lula e para Bolsonaro, tá? Porque isso independe um pouco dos dois, na verdade. A experiência com a Dilma no Brasil trouxe uma coisa, de alguma maneira, positiva para a nossa experiência política. A política sabe hoje muito bem o limite do que dá e do que não dá para fazer. A sociedade brasileira não aceita coisas muito diferentes que levem a uma recessão, pelo menos essa foi a mensagem, né? Uma recessão prolongada de 2 anos, intensa, sem nenhum motivo externo, ou pelo menos com pouca contribuição externa, ou seja, uma coisa é Covid, o mundo inteiro afundou, depois o mundo inteiro recuperou, a gente está lá no bolo, né? Faz parte. Mas a gente teve uma recessão 15 e 16, que foi, né, causada por má condição da política econômica, isso levou ao impacto político. Os políticos entenderam isso, tá? A gente gosta de brincar que o Brasil é aluno nota 6. É aquele aluno que, às vezes, tira um 7, aí escorrega, tira 4, chora para a professora, faz um trabalho, passa com 5,8,
aquele frio na barriga. Esse é o Brasil. A gente não vai virar Cuba e Venezuela. A sociedade mostrou que a gente não aceita coisas muito diferentes, né, enfim, do que o establishment acredita que é o correto. E a gente também não é a Suíça, a gente não vai fazer todas as reformas, destravar crescimento potencial e crescer 3% ao ano, que é o que a gente precisaria. Tá? Isso vale para Lula e vale para Bolsonaro. Tá? Então, a gente fica aqui nessa otimização entre o jogo político e o que dá para fazer. Tá? Acho que esse é o nosso cenário básico com os dois. Tá? A gente não acredita que nenhum dos dois a gente vai para um colapso de dívida pública, etc. Você acabou respondendo, de certa forma, a pergunta que apareceu aqui, que na condução da política micro pode ter impactos significativos, sim, na precificação das empresas, que não são absolutamente públicas, né? Que são empresas de capital aberto, são mistas, e que depois, inclusive, dos eventos que a gente teve com Petrobras, a responsabilidade das empresas com os acionistas minoritários ficaram evidentes em função de todos os processos que a gente teve que responder lá no exterior, né? Exatamente por conta disso. Mas, enfim, Vitor, cara, a gente está a 1 minuto do final. Antes de agradecer, eu vou te pedir uma coisa nova que a gente ainda não fez aqui em nenhuma reunião nossa, em nenhum Fronteiras. Eu queria que você deixasse uma sugestão de livro e uma sugestão de vinho, tá? As duas sugestões aqui, e se vira nos 30 aí, porque a gente vai experimentar os dois. Vamos lá. Nossa, vamos lá. Um livro e um vinho. Não sei o que é o mais difícil aqui. Olha, de livro, eu estou lendo uma literatura muito específica. Eu estou lendo sobre o comportamento do leitor em geral. Tá? Então, esse ano eu li sobre alguns livros já sobre populismo no mundo. Tem um livro super bom sobre a condução da Mãos Limpas, né, que é a Lava Jato da Itália. É super boa, e a emergência do populismo na Itália. Eu li um pouco sobre comportamento de evangélicos no Brasil, comportamento político de evangélicos no Brasil. Então, eu acho que a minha literatura é muito, muito específica aqui. Talvez não seja muito alvo. E um vinho, putz, aí eu não sei se eu sugiro alguma coisa mais cara ou mais barata, vocês vão ficar bravos comigo, não sei. Olha, eu gosto. Vou dar um range do que eu gosto de vinho, vai. Eu gosto de vinhos mais fortes, encorpados, com notas mais que ficam na boca por mais tempo, que é o tipo de coisa que eu gosto. Eu não gosto muito de vinho leve e fraquinho, não. Então, eu vou por isso. Aí você escolhe a garrafa. Beleza. A gente já tem aqui uma divergência original, né? Eu sou fã do Pinot Noir, você gosta de Malbec barricado. É isso. Mas, enfim, fica aí a divergência. Beleza, querido. Vou deixar com o Lucas aí para agradecer e a gente encerrar. Obrigado, Vitor. Muito bom. Mais uma vez, esse bate-papo bem esclarecedor, bem lúcido, bem tranquilo. Obrigado a todos também que ficaram conosco mais nessa noite. Legal, pessoal. Mais um conhecimento, mais informação aí para a gente pensar um pouco, projetar nossas carteiras, nossos investimentos e seguir em frente. Obrigado a todos e boa noite. Obrigado, Lucas. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos. A gente está sempre à disposição. Ó, pintou um Taná aqui. Vale um Taná também. O Taná também. Tem um Taná de uma vinícola uruguaia chamada Garçom, não sei se você conhece, que é excepcional. Já bebi. Vale a pena. Excepcionalmente, o Chardonnay deles é bom também. Mas vale a pena. Não é para todo dia. Quando está muito calor, vale a pena tomar geladinho. Agora, eu não li o livro das Mãos Limpas e vou comprar, viu? Deve ser bem interessante. Te mando lá depois. Tá bom. Tá certo. Um abraço. Até mais, gente. Tchau, tchau.